pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, vamos iniciar nossa aulinha de português. A professora vai pedir para vocês abrirem o livro aí na página 74, tá bom? Para nós iniciar a nossa atividade de hoje. Hoje nós vamos aprender sobre a letrinha J. Aí, no livro de vocês, na página 74, tem assim, um trava-línguas que a gente vai ler juntinhos. Vocês vão acompanhar aí no livrinho de vocês, passando o dedinho enquanto a tia tá lendo, tá bom? Para vocês poderem acompanhar a leitura. Aí tem assim, leia o trava-línguas com a ajuda do professor. Joana, a Joaninha, enjoada de jantar jiló, jaca e berinjela, resolveu dar um jeito. Procurou o Juca e pediu sua sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho. Que tal jambo e jambá? A palavra Joaninha começa com a letra J. O nome desta letra é J. Olha só como escreve o nome da letra J. O J, o O, o T e o A. A letra J com o O forma Jó, que é a primeira parte da palavra Joaninha. Vejam aí como é que se forma a família da letra J. O J com o A fica Já. O J com o E fica Gé. O J com o I fica Gi. E o J com o O fica Jó. E o J com o U fica Ju. Aí embaixo tem uma atividade de completar a frase. Aí vocês vão completar essa frase de acordo com o trava-línguas, tá bom? Que a gente leu na estante. Aí tem dizendo assim, a Joaninha estava enjoada de... Aí tem um espaçozinho para vocês colocarem do que ela estava enjoada. Aí tem giló, aí tem outro espaço e berinjela. Vocês vão colocar e vão completar a frase com as palavras que está faltando, de acordo com o trava-línguas. Depois que vocês fizerem aí essa atividade de completar a frase, vocês vão reescrever na coluna certa as palavras do texto escritas com a letra J. Vocês vão pegar palavras do texto que iniciem com essas famílias aí da letra J, com já, jé, gi, jó, ju, ou que tenha ela nas palavras, tá bom? Aí vocês vão colocar aí na coluna certa. A tia vai dar um exemplo. Por exemplo, aqui, ó. A palavra Joaninha começa com que família? Com o J mais o O. Então, vocês vão colocar aí no Jó, Joaninha. E assim vocês vão completando, tá bom? Na atividade número 2, tem assim. Junte as partes para formar palavras. Aí, vocês vão juntar as partes, por exemplo, aí, na primeira palavra, vocês vão juntar o J e o O, que fica Jó, mais o G e o O, que fica Gó, Jogó. Vão colocar aí na primeira linha. E assim vocês vão juntando até completar, até terminar de formar todas as palavras, tá? Na atividade número 3, vocês vão completar com já, jé, gi, jó ou ju, tá bom? Vocês vão ver qual é o que encaixa aí, qual é a família que encaixa para completar a palavra de acordo com a imagem que está para vocês. E vocês vão escrever aí dentro desses balãozinhos, tá bom? A gente pulou para a atividade número 5, porque a atividade número 4, vocês vão fazer como atividade de casa, tá? Vocês vão fazer aí na casa de vocês, com a mamãe de vocês, tá bom? Aí, a tia vai dizer agora as sílabas que vocês vão escrever aí dentro dos balãozinhos.
Todo mundo com lápis na mão, bem atento, para anotar bem direitinho, tá? A sílaba que a tia vai dizer para vocês é a sílaba Jó. Escrevam aí no número 1, no balãozinho aí que tem o número 1, vocês vão escrever a sílaba Jó. No balãozinho número 2, vocês vão escrever a sílaba Ba. Ba. Balãozinho número 2, sílaba Ba. No balãozinho número 3, vocês vão escrever a sílaba Já. No balãozinho 3, a sílaba Já. No balãozinho número 4, vocês vão escrever a sílaba Jé. No balãozinho número 5, vocês vão escrever a sílaba Jó. Número 5, sílaba Jó. No balãozinho número 6, vocês vão escrever a sílaba Ju. Número 6, sílaba Ju. No balãozinho número 7, vocês vão escrever a sílaba Bé. Número 7, a sílaba Bé. No balãozinho número 8, vocês vão escrever a sílaba Bi. Bi. Número 8, a sílaba Bi, tá bom? No vídeo, a tia trouxe para vocês algumas imagens, alguns desenhos e nome de coisas que começam com as famílias da letra J. Olha só. O jacaré. Jacaré começa com que família? Com que sílaba? Com a sílaba já, não é? Olha só, jacaré. Começa com já, o J e o A. E o jegue? Jegue começa com qual sílaba? Com G, não é? Jegue, o J mais o E. O jipe, jipe, começa com qual sílaba? Com a sílaba G, não é? O J mais o I, jipe. E o jogador, jogador, começa com qual sílaba? Com J, não é mesmo? Muito bem. Jó, o J mais o O, jogador. E o juiz? Juiz começa com que sílaba? Com Ju, não é? O J mais o U. Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos iniciar a nossa aulinha de matemática, tá? Vamos terminar aquela atividade da folha, tá bom? E a tia entregou para vocês aquela atividade da folha para a gente continuar a nossa atividade. Nós paramos na atividade número 8. Oi, pessoal. Vamos continuar aqui nossa aulinha agora. Eu quero pedir para vocês para pegarem aquela atividade da folha que a tia deu para vocês, que tá na pastinha de vocês aí guardadinho. Vocês peguem, por favor, para a gente concluir ela, tá bom? Nós paramos na atividade 8, né? Número 8. Agora nós vamos iniciar a atividade número 9. E aí, na atividade número 9, ela tá falando assim: observe os desenhos e pinte as formas com as quais se parecem. Olha só, vocês vão pintar as formas que se parecem de acordo com esse primeiro desenho que tem aí. Então, esse primeiro desenho que tem aí é o quê? Uma cabaninha de índio, né?
Então, vocês vão pintar o desenho que se parece com o formato da cabaninha de índio. Pinta aí pra tia, por favor. Depois, aí tem o desenho de um sol, não é? Então, vocês vão pintar o desenho que tem aí a forma que parece o sol. Pintem aí pra tia, por favor, a forma que parece com o desenho do sol. Depois, na forma do desenho do sol, tem aí um quadro, não é? Embaixo do sol tem um quadro. Vocês vão pintar o desenho que tem a mesma forma do quadro. Pintem pra tia, por favor. E aí embaixo, debaixo do quadro, tem um livro, não é? Então, vocês vão pintar a forma que parece com a do livro. Pintem pra tia também, por favor. Pintaram? Conseguiram? Muito bem. Então, continuando aí a atividade, na atividade de número 10, tem assim: resolva as situações problemas. Para saber com quantas frutas ele ficou. Olha só, ele colheu 6 cajus e depois ele pegou 5 maçãs. Com quantas frutas ele ficou? Coloquem aí no quadrinho que tem aí do lado, tá bom? Do desenho, pra tia ver depois. Aí embaixo tem: Magali e Dorinha saíram para a feira e compraram 4 abobrinhas e 5 berinjelas. Com quantos legumes elas compraram juntas? Quantos legumes elas compraram juntas? Botem aí pra tia. 4 mais 5. Fica quanto? Aí mais embaixo, na outra folha, tem assim: na festa de aniversário de Cebolinha, foram 8 meninas, olha só, 8 meninas e 3 meninos. Quantas crianças foram nessa festa? Vocês vão somar aí, ó, 8 mais 3. Somem aí pra tia, por favor. Quanto fica? 8 mais 3. Conseguiram? Então, aí embaixo, na última atividade, aí tem a Magali empurrando um carrinho, não é? Aí tem assim: no supermercado, Magali comprou 2 abacaxis e 3 maçãs. Com quantas frutas ela comprou? Somem aí pra tia, quanto é? 2 mais 3. E coloquem no quadradinho, por favor. Conseguiram? Muito bem. Aí tem aí, ó, na atividade seguinte. Então, pessoal, aí continuando, tem assim: Isadora tinha 2 saias e ela ganhou mais 4 saias. Com quantas saias ela tem agora? Vocês vão montar aí a continha, botar o 2 mais 4, 3 camisas azuis. Aí ele tem mais 6 camisas de outras cores. Com quantas camisas Felipe tem no total? Aí vocês vão fazer do mesmo jeito, colocar 3 mais 6 igual a... Coloquem aí pra tia, por favor, o resultado. Aí tem também a Emily, ela tem 9 bonecas. E aí a Emily ganhou mais 2 bolas. Quantos brinquedos ela tem no total? Quantos foi? Soma aí. 9 mais 2 é igual a... Somem aí pra tia, por favor. Aí vocês vão somar e fazer do mesmo jeitinho, tá bom? Olha só, seguindo a atividade, tem assim: resolva as adições. Aí tem umas continhas que vocês vão somar e colocar aí o número final, o resultado, tá? Aí no primeiro quadrinho tem assim: quanto é? 3, olha só, 3
mais 2. Fica quanto? Somem aí, por favor, e coloquem o resultado. Depois, vocês vão somar quanto é 5 mais 4. E depois, vocês vão somar quanto é 8 mais 1. Contem e somem para a tia, tá bom? O último quadrinho tem assim, quanto é 6 mais 3. Somem e contem e coloquem o resultado para a tia, por favor. Na atividade número 11, vocês vão colocar a sequência dos números abaixo. Aí tem aí os números 50, 60, 70, 80 e 90. Aí vocês vão colocar a sequência de cada número, botar 50, 51, 52, 53 e assim até terminar a casa do 90, tá bom? Na atividade número 12, tem assim, vamos treinar a adição. Então, tem aí, ó, as continhas e o resultado vocês vão colocar dentro desses quadradinhos que tem aí, tá? Então, a primeira continha tem assim, quanto é 4 mais 1? Ó, 4 mais 1. Coloquei dentro do quadradinho, tá? Quanto é 2 mais 4? Quanto é 5 mais 1? Embaixo tem assim, quanto é 6, olha só, 6 mais 3, quanto é? Depois tem quanto é 7 mais 2. E por último tem quanto é 5 mais 4. Somem com calma, devagarinho, para vocês não errarem, tá? Na folha seguinte, tem assim, quanto é 2 mais 6? Coloquem dentro do quadradinho. Quanto é 4 mais 3? E por último tem, quanto é 6 mais 1? Conseguiram, pessoal? Agora, a última atividade tá dizendo assim. Agora é sua vez de montar as continhas e resolver as adições. Então, vocês estão vendo aí que tem os dadinhos. Vocês vão contar quantos pontinhos tem em cada dado, vão colocar o número e o resultado no final, tá bom? Contem com calma, devagarinho, para vocês não errarem, tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos iniciar a nossa aulinha de ciências, tá? Quando vocês terminarem as atividades de matemática, aí vocês pegam um livrinho de ciências, vocês vão abrir o livro na página 231, o 2, o 3 e o 1, tá bom? Pra gente poder continuar nossas atividades. Aí na página 231, tá dizendo assim, categorias alimentares. Alguns alimentos podem ser consumidos diariamente após serem retirados da natureza, depois de lavados e preparados, que são os alimentos naturais ou in natura. Em geral, os alimentos in natura são produzidos em propriedades rurais. Esse tipo de alimento deve ser priorizado na alimentação. Olha só, pessoal, vocês já devem ter visto por aí, em algum lugar, no sítio, na família de vocês, ou de um amiguinho, naquelas árvores de frutas, né? Então, ali são alimentos naturais, como por exemplo, vocês podem ter visto aquelas árvores, os pés de manga, ou os de goiaba, os de caju, que são muito comuns a gente ver por aqui, os pés de banana. Então, aqueles alimentos que as pessoas plantam nos quintais ou em suas fazendas, suas roças, para poder eles consumirem, são chamados de alimentos naturais. Por eles serem alimentos naturais, eles são assim, priorizados na nossa alimentação.
Aí tem uma menininha perguntando assim, falando assim numa chargezinha: eu adoro bolachas, balas e chocolates. Aí outra menininha diz assim: eu também, mas minha mãe fala que essas guloseimas não são tão saudáveis, por isso não devemos comê-las todos os dias. Olha só, pessoal, lembrem de priorizar na alimentação de vocês frutas, verduras, tá bom? Não fiquem comendo balinha, muita verdura, beber muita água, tá bom? Então, esses alimentos que a gente compra nos mercados, como os biscoitos, os chocolates, o salgadinho, as balas, eles são alimentos industrializados. São produzidos nas indústrias, nas fábricas, a partir de ingredientes in natura, ou seja, ingredientes naturais. Só que esses alimentos passam por várias técnicas e geralmente são acrescentados produtos para conservar, chamados de conservantes. E também muito corante também, para eles ficarem com aquela cor colorida, como o salgadinho, que ele fica muito amarelinho, ali tem muito corante. E para dar sabores diferentes, eles usam outra substância também para dar alguns sabores. E isso é muito prejudicial, porque aquele corante, aquela corzinha, ela vai apregando o nosso estômago. E com o tempo, pode a gente ficar com alguma infecção ou dar alguma doença, tá bom? Então, quanto mais vocês puderem evitar de comer essas coisas, vocês evitem, como mais frutas e verduras, tá? Os alimentos em grãos, como arroz, feijão e farinhas, como trigo, fubá e mandioca, são selecionados, descascados, embalados na indústria de alimentos, mas pouca ou nenhuma substância química é adicionada a eles. Por isso, são considerados alimentos pouco processados. Refrigerantes, salgadinhos, bolachas recheadas e temperos prontos, por sua vez, têm açúcares e conservantes em grande quantidade, portanto, são muito processados. O consumo desse tipo de alimento deve ser evitado. Após serem produzidos, os alimentos industrializados são embalados e transportados até os locais onde serão vendidos. Quanto mais industrializado o alimento for, mais deve ser evitado em nossa dieta. Então, pessoal, quanto mais esses alimentos que têm corante, conservante, nossa saúde. Aí embaixo tem uma atividadezinha falando assim, para conferir. Dentre as opções a seguir, circule os alimentos in natura e aqueles que são pouco processados nas indústrias. Então, vocês vão circular aí os alimentos que são in natura ou pouco processados. Faça um círculo aí, Patia, por favor. Aí, quando vocês circularem, vocês vão passar a página do livro lá para a página 235, para a gente continuar falando sobre alimentação. Aí na página 235 está falando assim: alimentação e saúde. Alimentos in natura e pouco processados são mais nutritivos do que alimentos industrializados. Em geral, quanto mais alimentos naturais a pessoa consumir em sua dieta, mais saudável ela será. Mas se ela consumir muito alimento processado, ela terá mais chance de desenvolver algum problema de saúde. Dentre os alimentos in natura, podemos formar 4 grupos. Olha só, dentro dos alimentos naturais, a gente encontra 4 grupos de alimentos. Aí nesses grupos são os cereais e tubérculos, como tem aí no livro de vocês mostrando, que é a mandioca, a batata e a batata doce, as hortaliças e frutas, como a cenoura, o couve-flor, a maçã, o abacaxi, as carnes e os ovos, como os peixes, as carnes dos animais, e os grãos, que são as ervilhas, as castanhas, entre outros. Assim,
Além de ter uma dieta rica em alimentos in natura, é importante que eles sejam variados para garantir a ingestão de todos os grupos alimentares. Uma alimentação variada é uma alimentação bem colorida, conforme indicado na imagem da página seguinte. Dessa forma, mesmo que você não goste de um tipo de alimento, é possível substituí-lo por outro alimento do mesmo grupo. Para a sobremesa, uma fruta é uma opção mais saudável que existe. Olha só, pessoal, nada de chocolate, nada de brigadeiro, tá bom? Na sobremesa, vocês comam uma fruta para ficarem mais saudáveis. Aí, pessoal, na página 236, tem um exemplo de uma alimentação variada. Olha só, nessa refeição aí, tem hortaliças verdes e coloridas, que são as folhas verdes, a abóbora, tomate, beterraba, cenoura, entre outros. Um exemplo de carne e ovos tem aí, no pratinho tem frango, peixe, boi, ovos, entre outros, que são os exemplos. Dos grãos tem feijão, lentilha, soja, grão de bico, entre outros. E dos cereais e tubérculos tem arroz, batata, mandioca, batata doce, cará, inhame e outros. É importante, olha só, é importante que a alimentação seja variada, pois cada tipo de alimento fornece um nutriente importante para a nossa saúde. Então, não adianta nada você comer a mesma coisa todo dia, porque aí você não vai estar absorvendo nutrientes suficientes para ter uma vida saudável, uma saúde assim muito boa, ter muita energia para brincar. Então, vocês têm que ter uma alimentação bem variada, tá bom? Aí, na atividade aí embaixo, onde tem para conferir, tem assim: circule em cada coluna um alimento que não pertence ao grupo alimentar indicado. Olha só, é um alimento que não pertence ao grupo alimentar indicado. Aí tem aí o grupo das hortaliças, tem o alface e a aveia. O alface e a aveia, qual deles não pertence? Aí tem aí o grupo das hortaliças, tem o alface e a aveia. O alface e a aveia, qual deles não pertence ao grupo alimentar indicado? E dos ovos e carnes, tem carne e soja. Qual dos dois não pertence a esse grupo alimentar? Dos cereais e tuberculosos, tem o brócolis e a mandioca. Qual deles não pertence ao grupo alimentar? E dos grãos, tem o feijão e o frango. Qual deles não pertence ao grupo alimentar? Conseguiram identificar? Muito bem. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula e um bom final de semana para todos. Tchau, tchau.